Olá, galerinha interativa, tudo bem com vocês? Espero que bem. Nós vamos hoje revisar o assunto sobre adjunto adnominal, um assunto simples, muito tranquilo, mas necessário reforçar para que façamos uma prova final bem tranquila, ok? Eu trouxe uma definição muito básica do que é um adjunto adnominal. É o termo que determina, especifica ou explica um substantivo. Vou perguntar para você, como o adjunto adnominal determina quando ele especifica ou quando ele explica este substantivo, né? Um substantivo. Eu trouxe uma tabelinha bem interessante. Primeiro passo, quais são os adjuntos adnominais? Para que ele possa especificar, determinar, explicar, eu preciso entender quais são os adjuntos adnominais. Nós temos 5: adjetivo, locução adjetiva, artigo, pronome e numeral. Como eles podem ser usados? Como eles podem ser utilizados? Nas orações, em frases. Exemplo, as rosas vermelhas murcharam. O que foi que murchou? As rosas vermelhas. Rosa como uma palavra principal, e vermelhas nesse sentido, ela se encaixa como um adjetivo. Se é um adjetivo, é um adjunto adnominal. Porque quais são os 5 que eu acabei de falar? Adjetivo, locução adjetiva, artigo, pronome e numeral. Mesmo o suco de laranja estava gostoso. O que é que estava gostoso? O suco de laranja eu considero uma locução adjetiva porque toda locução tem 2 ou mais palavras, normalmente acompanhada de uma preposição e de um adjetivo ao lado. Por exemplo, amor de irmão, né? Coração de mãe, eu considero também. Artigo. As estrelas iluminavam a noite. Ok, o que é que iluminava a noite? As estrelas. Mas, antes da palavra estrela, estrela é o núcleo. Antes da palavra estrela, nós temos as. E as é um artigo. Se é um artigo definido ou indefinido, eu considero também como adjunto adnominal. E a noite também. Antes de noite, nós temos um adjunto adnominal, que é um artigo definido a. Quais são os artigos definidos pro? A, o, as e os. E quais são os indefinidos? Um, uma, uns e umas. Esses são os artigos. E desta maneira que utilizamos. Segunda frase. Os motoristas estavam descontrolados. Quem estava descontrolado? Os motoristas. Ok, eu tenho um núcleo do sujeito motoristas, mas antes vem o os, que é um artigo definido. Poderia ser uns motoristas, uma motorista, não teria problema algum. Porém, estamos cientes de que artigo faz parte de adjunto adnominal também, ok? Pronome adjetivo. Aqueles computadores estão quebrados. Aqueles computadores. Eu considero aí como um pronome, né, que é considerado como um pronome demonstrativo. Essas garotas estão impossíveis hoje. Um pronome também. Entra como adjunto adnominal? Sim, considero também. Numeral. 3 árvores caíram, 2 carros chocaram-se violentamente. Eu acho que não tem nem muita dificuldade, a gente já consegue compreender o que seria um numeral, não é mesmo? Então, essas são frases como exemplos, de maneira bem simples, para a gente compreender que os adjuntos adnominais são adjetivo, locução adjetiva, artigo, pronome adjetivo e numeral. Vamos ver um outro exemplo? Poucos alunos vieram à nossa reunião. Vejam bem, quem foi
que veio a nossa reunião? Os que vieram, poucos alunos. Já achei o sujeito, núcleo do sujeito alunos. Mas antes de vir o nome alunos, eu tenho um adjunto adnominal. Por que eu tenho adjunto adnominal? Porque existe aí um pronome indefinido. É pronome, tá? Não estou falando de artigo indefinido. Umas e umas. Não é isso. Eu estou falando de pronome indefinido. Poucos. Poucos, posso me referir a vários tipos de pessoas. A várias pessoas de determinados jeitos. Vieram à nossa reunião. Antes de reunião, nossa, que seria aí o núcleo do objeto indireto. Eu conversei com vocês sobre essa questão de verbo transitivo indireto pede um objeto. Em torno do objeto existem adjuntos adnominais também. Neste caso, nossa, pronome possessivo. Vou voltar à tabelinha. Encaixa ali, ó. Pronomes é um dos adjuntos adnominais que eu considero. Os atletas do Brasil, segunda frase. Os atletas do Brasil disputaram essa competição olímpica. Vamos lá. Quem foi que disputou essa competição olímpica? Os atletas do Brasil. Ok. Atletas é o núcleo do sujeito, palavra principal, com mais significação. Ao lado, eu vou classificá-los como adjunto adnominal? Depende. Se tiver classificada entre aquelas 5 que nós acabamos de ver, os é adjunto adnominal porque é artigo indefinido. Do Brasil, locução adjetiva. Ok? Se encaixa na tabela? Voltei aqui, ó. Locução adjetiva e artigo. Sim, então eu considero adjunto adnominal. Essa competição olímpica, vamos lá, essa, pronome, então eu considero como adjunto adnominal, né, um pronome demonstrativo, e olímpica, um adjetivo neste caso, né, competição bonita, o que viesse neste caso, poderia ser aí um adjetivo? Poderia, está em torno de um objeto direto, não é mesmo? Então, observem, o adjunto adnominal está em torno do substantivo, mas está em torno também do objeto direto ou indireto. Então, vocês precisam sempre prestar essa atenção. E é isso, galera interativa. Obrigada. Qualquer dúvida, podem me procurar. Deixem aqui os comentários com frases, com dúvidas sobre os adjuntos adnominais, ok? E nos vemos logo, logo.